satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que sempre que temos um tema do trimestre da Escola Bíblica Dominical, o portal Escola Dominical faz uma análise para ver se pode complementar com estudos a mais, né, o tema do trimestre. Algum ponto, algum tema que não tenha sido tratado ou tenha sido só mencionado de passagem na revista, nós resolvemos fazer alguns apêndices. Longe de nós dizer que há incompletude, que há deficiência, longe disso. Mas nós queremos enriquecer o tema do trimestre para que as igrejas possam, na própria Escola Bíblica Dominical ou nos cultos de ensino, explorar um pouco mais o tema do trimestre. E por isso nós elaboramos estes apêndices. Neste quarto trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando a doutrina bíblica do homem, a chamada antropologia teológica ou antropologia bíblica. E dentro desta temática, entendemos por bem fazermos um apêndice para analisarmos a carne, a natureza pecaminosa do homem. A entrada do pecado no mundo alterou toda a estrutura do ser humano. Ao estudarmos o corpo, a alma e o espírito, estamos sempre nas lições mostrando como era o propósito inicial da criação, o homem gerado à imagem e semelhança de Deus, e como deveriam funcionar corpo, alma e espírito. E como depois do pecado passou a funcionar o corpo, a alma e o espírito. E como com a redenção na pessoa de Jesus Cristo, nós podemos ver como foi restaurado, né, o homem. E, portanto, nós temos aí sempre que estudamos a antropologia, temos 3 quadros: o homem antes do pecado, o homem depois do pecado e o homem após a salvação. Então, a figura do pecado na doutrina do homem é muito importante. E, em razão disso, nós resolvemos, então, fazer um apêndice para analisar esta natureza pecaminosa do homem, que é a carne. Então, esse é o nosso objetivo. Este apêndice é para nós falarmos a respeito da carne, a natureza pecaminosa do homem. Escolhemos como texto áureo o texto que se encontra em Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, esta expressão do apóstolo Paulo, no famoso capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Este capítulo 7 fala a respeito do homem carnal, o homem que está debaixo do pecado. Então, o capítulo 7 da Epístola aos Romanos fala deste homem carnal, deste homem que está debaixo do pecado. Enquanto que o capítulo 8 fala do homem espiritual, aquele homem que anda segundo o Espírito, aquele homem que foi resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos falar sobre a carne, sobre este homem carnal que tem a carne. O que é a carne? A carne é o pecado incerto no ser humano. É interessante que Paulo diz: a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Analisando este versículo que nós escolhemos como texto áureo, nós já vamos observar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a lei, ela é a lei de Deus. Embora ela seja chamada também de lei de Moisés, na verdade, foi Deus quem deu a lei. A lei é
de Deus. Por ser de Deus, como diz o próprio Paulo aí nesse capítulo 7 de Romanos, no versículo 12, a lei é santa. Por quê? Porque Deus é santo. Se a lei é de autoria de Deus, se Deus é santo, a lei é santa. O mandamento santo, justo e bom. Deus é justo. Ele é o reto e supremo juiz da terra. Ele é a justiça. Então, a lei é justa. O mandamento é justo. E Deus é bom. O próprio Jesus disse para o jovem rico, para o mancebo de qualidade: por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus. Olha, se a lei ela é de Deus, ela é boa, porque Deus é bom. Então, nós vemos aqui que a lei é santa, a lei é justa e a lei é boa, porque ela é de Deus. E é por isso que Paulo diz aqui no nosso textuário, Romanos 7,14, que a lei é espiritual. Por que, que a lei é espiritual? Porque Deus é espírito. E por que a lei é espiritual? Porque a parte do homem que faz o relacionamento com Deus é o espírito. Então a lei tinha que ser espiritual, porque a lei ela é cumprida pelo espírito. Aliás, é no espírito humano que é escrita a lei de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 15, capítulo 2, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, a lei de Deus ela é escrita no nosso coração. O que é o coração? Não é aquela bomba que bombeia o sangue. Quando a Bíblia fala em coração, ela está falando no homem interior, no homem do lado de dentro. Como dizia o saudoso pastor João Branco, o homem do lado de dentro é a alma e o espírito, mais precisamente o espírito, porque é o espírito que nos relaciona com Deus. E esta lei é a lei de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que a lei é espiritual. Então, a lei é espiritual, porque Deus é espírito, e porque a lei foi escrita no nosso espírito. Mas o apóstolo Paulo diz que eu e você, o ser humano, ele é carnal. Ele é carnal. Por que que ele é carnal? Paulo diz, porque ele foi vendido sob o pecado. E essa expressão é muito forte. Alguém é vendido quando ele é escravizado. Quando é que se vende um homem? Um homem é vendido quando ele é escravo. José foi vendido pelos seus irmãos e foi vendido por quê? Porque ele se tornou escravo. Os seus irmãos, que o haviam aprisionado, acabaram vendendo José como um escravo. Por isso ele se tornou um escravo, porque ele foi vendido. Gênesis, capítulo 37, versículo 36. Aliás, versículo 27. Vinde, vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Versículo 36, desse mesmo capítulo 37 de Gênesis. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó,
capitão da guarda. Então, José se tornou escravo porque ele foi vendido. Quando Paulo diz que nós somos vendidos sob o pecado, ele quer dizer que nós nos tornamos escravos do pecado. E por que que nós nos tornamos escravos do pecado? Porque quem comete pecado se transforma em escravo do pecado. É o que Jesus nos ensina lá em João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. No original aqui é escravo do pecado. É a palavra grega doulos, que quer dizer escravo. Então, nós somos vendidos sob o pecado por quê? Porque nós somos escravos do pecado. E por que que nós somos escravos do pecado? Porque nós cometemos pecado. Como diz Salomão na oração com que ele inaugura o templo, né? Ele dedica o templo, é a mais longa oração da Bíblia. Ele diz o seguinte, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Todos os homens pecam. E por que que todos os homens pecam? Porque eles têm a natureza pecaminosa. Eles têm esta natureza pecaminosa. Os nossos pais foram criados justos, criados retos, santos. É o que diz Salomão lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Adão e Eva foram criados sem pecado, criados santos, criados retos. Mas Deus disse que se eles desobedecessem, eles morreriam. Eles desobedeceram. E ao desobedecer, a imagem e semelhança de Deus ficou desfigurada. A imagem e semelhança de Deus ficou comprometida. E agora os descendentes de Adão e Eva não nasceram mais à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. E o homem, ao pecar, ele se transformou em pecador, ele se transformou em injusto e ele se transformou em mau. E agora, todo homem que nasce, não nasce mais imagem e semelhança de Deus. Ele nasce imagem e semelhança de Adão. Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete, que foi o primeiro homem a invocar o nome do Senhor, portanto, um justo, ele foi gerado como imagem e semelhança de Adão. Ele já não era mais imagem e semelhança de Deus. Ele era imagem e semelhança de Adão, porque ele era um pecador. Não era santo, era um pecador. Ele já não era justo, ele era injusto. E ele já não era bom, ele era mau. Porque ele foi formado em iniquidade e concebido em pecado. É assim que o homem é gerado. Davi fala isso no Salmo 51. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Porque Adão pecou, todos pecaram.
Nós agora temos uma imagem desfigurada de Deus. Então, é uma imagem e semelhança de Adão, não mais de Deus. Por quê? Porque agora eu não sou mais espiritual, eu sou carnal, vendido sob o pecado. Essa é a situação do homem. E esta natureza pecaminosa do homem é o que nós chamamos de carne. Carne é esta natureza pecaminosa do homem. O homem pecou, cometeu o pecado. O pecado o separou de Deus. Gerou-se uma inimizade entre Deus e os homens. E este homem ficou um sub-homem, um homem degenerado, um homem corrompido. Né? Como diz o apóstolo Pedro, lá na pregação no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 2, versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A geração é perversa, porque ela é má. Mas não é só isso. Paulo nos mostra lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E o mesmo Davi, no Salmo de número 14, ele diz assim: disseram os nessos no seu coração, não a Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E o próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 11, ele diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Então, esta é a imagem e semelhança de Adão. Esta é a imagem que nós temos depois do pecado. O homem, ele é mau, ele é pecador, ele é perverso, ele é corrompido. É uma natureza corrompida do homem. Né? É uma natureza corrompida do homem. Esse é o problema que nós enfrentamos. Por isso que Paulo diz que eu sou carnal, vendido sob o pecado. Agora, o pecado, o que é o pecado? Pecado, eu gosto muito da definição de Sadhu Sundar Singh, o grande pregador evangelista indiano do final do século XIX, começo do século XX. Sadhu Sundar Singh, ele diz assim: pecado é alguém deixar de lado a vontade de Deus e viver de acordo com a própria vontade, abandonando o que é verdadeiro e legítimo para satisfazer os próprios desejos, pensando que assim obterá felicidade. No entanto, ao fazê-lo, tal pessoa não obtém real felicidade ou desfruta de verdadeiro prazer. Mas olhem que interessante, o pecado ele não tem individualidade, de modo que ninguém pode dizer que alguém o criou. E é simplesmente o nome de um estado ou condição. Existe apenas um criador e ele é bom. E um bom criador não poderia ter criado algo ruim,
pois fazê-lo seria contrário à sua própria natureza. E à parte do único Criador, não há outro que possa ter criado o pecado. Satanás pode unicamente corromper o que já foi criado, mas ele não tem o poder de criar coisa alguma. Portanto, o pecado não é uma parte da criação, nem possui existência independente de modo que pudesse ser criado. É simplesmente um estado de ser ilusório e destrutivo. O que Sundar Singh, Sadhu Sundar Singh, está querendo dizer aqui? Querendo dizer, não, está dizendo. Está dizendo que o pecado não é algo que foi criado. O diabo não criou o pecado. O pecado não existe sem o pecador. O que é o pecado? O pecado é uma deficiência. O pecado é uma corrupção. Assim como existe a geração, quando Deus criou o homem, ele gerou um novo ser. Este ser era imagem e semelhança de Deus. Quando o homem pecou, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a santidade, ele perdeu a justiça, ele perdeu a bondade, ele se tornou um sub-humano, um deficiente espiritual. Esta deficiência é o pecado. Assim como o cego é um deficiente visual, porque ele não tem a visão, mas esta ausência de visão não é alguma coisa, a cegueira não é alguma coisa, é a falta de alguma coisa. O pecado também é a falta da santidade, a falta da comunhão com Deus, a falta da vida. Isso é o pecado. Então, essa geração corrompida, o ser humano se transformou num homem corrompido, uma imagem corrupta, corrompida de Deus, que é a imagem e semelhança de Adão. Então, o que é a carne? A carne é essa deficiência. A carne é esta falta. E é interessante que a palavra carne, em grego, sarx, ela dá a ideia justamente de uma carne sem pele. De uma carne sem pele. É o que a gente chama de carne viva, né? Quando a gente machuca e a pele sai, aí a gente fala, ficou em carne viva. Ou seja, a ideia justamente de falta, de ausência. É esta ausência que é esta natureza pecaminosa do homem. O homem, ele é um sub-homem, é um deficiente espiritual. Por quê? Porque ele é carnal. Ele praticou o pecado. Todo homem ele é concebido com esta natureza pecaminosa. É o chamado pecado original. O pecado original não é um pecado, é esse estado de ausência, é este vírus que existe no homem. E quando o homem adquire a consciência, ele peca. E ao pecar, ele perde a comunhão com Deus, perde a santidade, perde a bondade. Ele é o homem mau, iníquo, injusto e pecador. Então, a carne é esta natureza decaída, corrompida. E é por isso que a gente não pode confundir a carne com o corpo. Isso foi uma confusão, porque quando a gente fala em carne, a palavra carne, ela pode significar tanto o corpo, a matéria, quanto esta natureza pecaminosa. Quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Gênesis 6 e 3. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne
é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência e eu os desfarei com a terra. Então, aqui, quando se tem a palavra carne, está falando todo ser vivo, todo ser vivente, todo ser material. E Deus, no dilúvio, ele destruiu todos os animais, todos os homens, todos os vegetais, todos foram destruídos. Então, quando ele diz toda a carne, o fim de toda a carne é vindo. Aqui, carne quer dizer o ser vivo, o corpo. Mas quando Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aqui, carne é o corpo. Jesus veio em carne, e o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus ganhou um corpo. Aí é carne no sentido de corpo. Mas o texto continua, 8:4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui a palavra carne já não está querendo dizer corpo. A palavra carne aqui está querendo dizer esta natureza pecaminosa do homem. Esta corrupção espiritual. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque, em razão do uso da palavra carne, tanto para significar o corpo, porque o corpo humano ele é composto de carne e sangue, como a natureza pecaminosa, a corrupção espiritual, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma confusão entre corpo e carne. E esta confusão foi muito bem usada pelos inimigos das nossas almas para difundir um falso ensino. E uma das principais e primeiras heresias que entraram na igreja foi o chamado gnosticismo. O gnosticismo ele tinha origem na filosofia grega e também vinha lá da Índia. Porque na Índia, o hinduísmo, que é a religião da Índia, o hinduísmo ele considera a matéria um mal. Então, esta ideia que passou para a Grécia, o grande filósofo grego Platão tinha essa ideia de que a matéria é má. Inclusive, quem criou a matéria teria sido um deus mau, que eles chamam de demiurgo. E que o homem tem que se desprender da matéria para poder evoluir espiritualmente, para poder se salvar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque não é isso o que a Bíblia ensina. E isso entrou na igreja. As pessoas achando que o corpo é a carne, que o corpo é um mal, e que eu tenho que me desprender do corpo para alcançar a salvação. Por causa dessa confusão entre corpo e carne. Mas isso não tem base bíblica. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na sua primeira edição, que foi lançada agora na segunda edição, mas a primeira edição eu considero assim melhor do que a segunda, porque é mais explicada, né? Houve aí uma redução de textos. Inclusive, esta parte que eu vou ler agora não está na segunda edição, só está na primeira edição. Lá no capítulo 7, que fala sobre o homem, também a segunda edição juntou tudo num capítulo sobre a criação, mas ali havia uma divisão na primeira edição, e um capítulo específico sobre o homem. Olha o que a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, lá no capítulo 7, no item 2, na primeira edição,
na página 78. O corpo é o invólucro do espírito e da alma. É a parte física, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é carne como criatura perecível, porque toda a carne é como erva. 1 de Pedro 1:24. Aqui carne quer dizer matéria. Rejeitamos a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, pois ele é templo do Espírito Santo e templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15:42. Então, aqui é o ensino bíblico correto. O corpo não é mau. Por quê? Porque quem fez o corpo do homem? Foi Deus. Foi Deus que fez o corpo do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O corpo foi criado por Deus. E o que a Bíblia diz de tudo que foi criado por Deus? Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, inclusive o corpo. E eis que era muito bom. Então, se foi Deus que fez o corpo é muito bom. O corpo é bom. Então, não é verdade dizer que o corpo é mau, como ensinam os hinduístas, como ensinavam boa parte dos filósofos gregos, ou como os platônicos, e como ensinavam os gnósticos, que se introduziram no meio da igreja, no começo da história da igreja. O corpo é bom, porque foi criado por Deus. O corpo não é mau. O corpo não é um mal em si, ou como diz aqui a declaração de fé na primeira edição, inerente mal e insignificante. Não, o corpo é bom. E tanto o corpo é bom que todos os que morrerem salvos e perderão o corpo, porque em razão do pecado o corpo que é pó da terra volta ao pó, mas no dia do arrebatamento da igreja eles serão ressuscitados e vão receber um corpo glorificado. Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou com um corpo. E ele fez questão de dizer que tinha um corpo. Lucas, capítulo 24, versículo 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Se o corpo fosse mau, Jesus, ao ressuscitar, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o diabo, ele ressuscitaria sem corpo. Mas como o corpo é importante, faz parte da criação de Deus, Jesus ressuscitou com um corpo. Sim, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo incorruptível, mas um corpo. Então, o corpo não tem nada a ver com a natureza pecaminosa. E quando Jesus diz assim, não vedes que eu tenho carne e ossos, quer dizer, esse carne é o corpo. Não é a natureza pecaminosa, porque Jesus nunca teve natureza pecaminosa. Ele nunca pecou. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Portanto, ele é imagem e semelhança de Deus. É assim que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Aliás,
capítulo 3, capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem e semelhança de Deus, assim como Adão e Eva foram. Imagem e semelhança de Deus, até pecarem. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele é imagem e semelhança de Deus. E como ele nunca pecou, ele continuou sempre sendo e ainda é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ele disse: eu tenho carne, carne é o corpo. Porque ele nunca teve a natureza pecaminosa. Então, o corpo não é um mal. Então, não vamos confundir corpo com a natureza corrompida do pecado. A natureza corrompida do pecado é a carne. Corpo em grego é soma. A carne em grego é sarx. Então, nós estamos falando da natureza pecaminosa do homem, que não se confunde com o corpo. Então, todo homem foi criado com um corpo. Este corpo é bom. Agora sim, nós somos imagem e semelhança de Adão, porque nós somos formados em iniquidade, concebidos em pecado. Nós somos imagem e semelhança de Adão. Somos de uma geração corrompida e perversa. É desta carne que nós estamos falando. Nós somos carnais, não porque temos um corpo, porque Jesus também teve um corpo, mas não era de natureza carnal, de natureza pecaminosa. Por isso que ele é chamado do último ou segundo Adão. Mas nós temos corpo, mas também temos a natureza pecaminosa, a natureza carnal, corrompida, e nós pecamos. Então, é esta carne que nós herdamos dos primeiros pais e que nos faz escravos do pecado, filhos do diabo, porque nós satisfazemos os desejos do nosso pai, que é o diabo. Porque quando nós pecamos, nós somos escravizados pelo diabo. Quando nós pecamos, nós passamos a fazer a vontade do diabo, não a nossa, porque nós somos escravos. Nós não temos vontade eficiente, eficaz. Porque o que nós queremos, nós não fazemos. É o que Paulo diz. A situação do homem carnal é essa. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Essa é a situação do homem no pecado. Ele já tem uma natureza pecaminosa. Quando ele é formado em iniquidade. Ele é concebido em pecado. Ao atingir a consciência, o homem fica sabendo o que é o bem e o que é o mal. Mas o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer. Ele inevitavelmente peca. Por quê? Porque ele tem a natureza pecaminosa. Esse é o primeiro ponto. A natureza do pecado é a carne. O homem é carnal, vendido sob o pecado.
Segundo ponto, o homem está sob o poder do pecado. O que diz Romanos 7,14, que é o nosso textuário, vendido sob o pecado. O pecado é quem domina. Eu estou dominado pelo pecado. Olha, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Existe uma lei em mim que me determina o que eu vou fazer. É o mal. Esse aí é o poder do pecado. O poder do pecado. O homem carnal, ele tem a natureza pecaminosa e ele está sob o poder do pecado. O poder do pecado é o poder do maligno. É por isso que Jesus diz: vós tendes por pai o diabo, João 8,44, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ou seja, o poder do pecado é o poder do diabo. O diabo nos leva a praticar o pecado, a viver na prática do pecado. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. É por isso que quando nós cremos em Jesus, nós somos libertados desta escravidão e saímos do poder do diabo para o poder de Deus. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O escritor aos Hebreus também diz que nós estamos debaixo do império da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É isso que acontece. Quando nós somos gerados, nós temos a natureza pecaminosa. Atingindo a consciência, nós pecamos por causa dessa natureza pecaminosa, por causa da carne. E estamos debaixo agora do poder do pecado, que é o poder do diabo, o poder de Satanás. E aí nós não fazemos o que queremos, mas fazemos o que o diabo quer. E em terceiro lugar, nós temos o corpo do pecado. O corpo do pecado não é este corpo. Muitas pessoas confundem corpo do pecado com o corpo material. Não, o corpo do pecado é esta natureza rebelde contra Deus. O corpo do pecado. O corpo do pecado. Esta expressão, o corpo do pecado, nós encontramos lá em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O que é este corpo do pecado? Este corpo do pecado é o poder do pecado expresso no nosso corpo. É o poder do pecado expresso no nosso corpo. Pastor, nosso saudoso mestre, pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro aqui, Corpo, Alma e Espírito, ele diz assim: o que é o corpo do pecado? O corpo do pecado é o quê? O corpo do pecado nada mais é que o poder do pecado a se expressar no corpo físico e moral. Então, o que é o corpo do pecado? É o pecado atuando dentro, através do meu corpo,
ou da minha alma. Através do meu corpo ou da minha alma. Toda vez que o pecado atua por intermédio do meu corpo ou da minha alma, eu tenho aqui o corpo do pecado. Então não é só esse corpo material que faz com que eu peque. Né? Também existem os pecados da alma. Quando eu tenho inveja de alguém, lembra de Caim? Caim, ele se enfureceu ao perceber que seu sacrifício não tinha sido aceito. Ele já pecou aí, mas não usou o corpo. Depois, esta inveja o fez matar o seu irmão. Aí ele já usou o corpo para pecar. Mas ele já tinha pecado antes. E Deus o avisou. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. E sobre ele dominarás. É essa a situação do homem carnal. Ele faz o que o pecado manda. E este corpo do pecado é a atuação do pecado no nosso corpo e na nossa alma. Então, nós temos a natureza do pecado, o poder do pecado e o corpo do pecado. O homem carnal, ele perde o seu caráter. Caráter, esse sinal na personalidade do homem, o caráter, ele tem 3 elementos: o autodirecionamento, a cooperatividade e a autotranscendência. Então, os psicólogos dizem que o caráter ele tem esses 3 elementos. Né? O autodirecionamento, ou seja, a pessoa dirigir a si própria, ter condições de tomar as suas decisões. Nós já vemos que o homem carnal não tem condição. Nós acabamos de ler aqui Paulo dizendo que aquilo que eu quero, aquilo que eu aprovo, eu não faço. Aquilo que eu reprovo é aquilo que eu faço. E se eu faço o que eu não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. O homem carnal, ele é escravo. Ele não dirige os seus passos. É o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E quem está morto em ofensa e em pecado, o homem carnal, anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O homem carnal, ele não se dirige, ele é dirigido pelo maligno. Ele não faz o que quer, mas o que o maligno quer. Ele é filho do diabo e ele vive na prática do pecado. Porque o filho do diabo, ele vive na prática do pecado. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, o homem carnal, ele não é de Deus, porque ele vive pecando, ele vive na prática do pecado. Se você quer saber se alguém é salvo ou não, é só verificar se ele vive na prática do pecado. Se ele vive na prática do pecado, ele é carnal, porque ele é nascido na carne. A natureza pecaminosa
está em plena ação. Ele está sob o poder do pecado e o corpo do pecado. O seu corpo e alma vivem pecando, expressando este pecado. Mas o segundo elemento do caráter de um homem é a cooperatividade. É cooperar, ajudar o outro, amar o outro, pensar no outro, querer o bem do outro. O homem carnal, ele é egoísta. Ele é autossuficiente. Ele não pensa no outro. Ele não quer o bem do outro. Ele só pensa em si próprio. Ele só ama a si próprio. Ele é egoísta. É por isso que eu acabei de ler aqui em 1 de João, capítulo 3, versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, quer dizer, que peca, vive pecando, e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, quem não ama seu irmão é aquele que só pensa em si próprio. É aquele que não ama o próximo. A falta do amor ao próximo, que é a falta do amor a Deus, porque só ama ao próximo quem ama a Deus e vice-versa, este é um homem carnal. Um homem carnal. É por isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, que amam o dinheiro, idolatram o dinheiro, presunçosos, que acham que têm razão, só eles têm razão, só eles são certos, soberbos, orgulhosos, vaidosos, orgulhosos, blasfemos, ou seja, que ofendem a Deus, que se acham deuses, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, quer dizer, nunca admitem errar, não fazem acordo com ninguém, não querem reconciliação com ninguém, não perdoam ninguém, caluniadores, acusam os outros, difamam os outros, incontinentes, têm desejos incontrolados e não se satisfazem enquanto não tiverem esses desejos satisfeitos, doa quem doer, sofra quem sofra, cruéis, que não têm compaixão, não pensam no outro, não estão nem aí se fazem os outros sofrer, sem amor para com os bons. Então esse é o tipo de gente carnal. São pessoas que não pensam no próximo, que não amam o próximo, que não amam a Deus, então não amam o próximo. Que só usam as pessoas, não as amam. E, por fim, o terceiro ponto que nós temos aqui no caráter é a autotranscendência. Ou seja, o homem tem que pensar no além, pensar na eternidade, no seu relacionamento com Deus. E o homem carnal, ele só pensa em si mesmo. Ou ele acha que está pensando em si mesmo, mas na verdade ele está sendo enganado pelo diabo que quer destruí-lo, que quer matá-lo, que vai levá-lo à morte espiritual. Já está levando à morte espiritual. Então são homens que não pensam na eternidade, que não pensam na vida eterna, no mundo de além. São pessoas que vivem como aquelas pessoas mencionadas pelo profeta, lá em Isaías 22:13. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas,
come-se carne e bebe-se vinho, e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Hoje em dia são aquelas pessoas: vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida, porque morreu, acabou. Vamos ter o máximo de prazer, porque a liberdade é o aqui e o agora. É essa mentalidade do homem carnal. Ele não tem autotranscendência. Então, o homem carnal, ele tem um caráter completamente degenerado, porque ele não tem autodirecionamento, ele não dirige, ele é dirigido pelo diabo. Ele não é cooperativo, ele é egoísta, não ama o próximo. E ele não pensa em Deus, não vê a eternidade, não vê o reino de Deus, é um cego espiritual, não tem autotranscendência. O homem carnal, ele é mau, como nós dissemos. E as suas obras são as obras da carne. Tudo que é ruim, ele só produz frutos para a morte, porque ele só produz o pecado, e o salário do pecado é a morte. As suas obras são pecaminosas. Essa é a situação do homem carnal. Agora, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, ouve o Evangelho, crê em Jesus Cristo, ela nasce de novo. Ela se torna uma nova criatura. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus dizendo a Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Esta nova criatura, este novo homem, é um homem espiritual, é o Filho de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Nós somos gerados novamente, não da semente corruptível, porque em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eu fui gerado corrompido, mas quando eu creio em Jesus, eu nasço de novo. E ao nascer de novo, eu nasço do quê? Da semente incorruptível, da palavra de Deus. Eu criei na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu creio. E ao crer, eu nasço de novo. Mas agora de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. 1 de Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para frente, para sempre. Porque toda carne, aí carne é como erva, aí carne é o corpo. E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Eu li aqui 1 de Pedro 1:23-25. Então agora, quando eu creio em Jesus, eu nasço de novo. E ao nascer de novo, ao crer em Jesus, meus pecados são perdoados. Aí o meu pecado é tirado. Eu entro em comunhão com Deus. E o Espírito, veja que eu falei que o pecado ele é cometido, o corpo do pecado é a prática do pecado por meio do corpo e da alma. Mas porque eu tenho o Espírito, só que o Espírito
quando eu pratico pecado, o espírito que me faz a ligação de Deus está desativado, está offline. Mas agora que eu creio em Jesus, os meus pecados foram perdoados, eu voltei a ter comunhão com Deus, eu nasci de novo. E aí o meu espírito, que é esta parte que me liga com Deus, ele é reativado. E agora é o espírito quem vai controlar a alma e o corpo. Não é mais o pecado. Não é mais o poder do pecado, que é o poder do diabo. Não, não é mais o maligno, não. A carne, essa natureza pecaminosa, ela é crucificada. Ela é aprisionada, é ela que fica desativada. É ela que fica offline agora. O espírito entrou em ação, a carne saiu. Saiu assim, ficou desativada. É o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Carne aqui é a natureza pecaminosa. Então, quem crê em Jesus passa a ter uma dupla natureza, porque a carne está crucificada, aprisionada, não está morta, está só aprisionada. A carne vai conviver conosco até o dia da glorificação. Na glorificação, a carne desaparece. O corpo não, o corpo é transformado, mas a carne desaparece, porque no céu não entra pecado. Essa natureza pecaminosa, ela é aprisionada. O poder do pecado é eliminado, porque nós já lemos aqui. Quando nós cremos em Jesus, nós saímos do poder de Satanás para o poder de Deus. É por isso que Jesus diz lá em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Pedro, ele escreve lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. A carne nos põe uma maneira de viver. Agora nós fomos resgatados, nós somos libertos. Por quê? Porque Jesus nos comprou. Quando nós pecamos, nós somos vendidos como escravos. Agora, quando nós cremos em Jesus, nós somos libertos por Jesus, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos dá uma carta de alforria. Nós somos resgatados. O que é o resgate? É a compra da liberdade do escravo. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário e nos comprou. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Jesus nos comprou com o seu sangue, diz Pedro. Não foi com prata ou com ouro, mas com o sangue de Jesus. Ele nos comprou. E agora nós somos libertos. Então o poder do pecado desaparece. Nós não estamos mais sob o poder de Satanás. Agora nós estamos debaixo do poder de Deus. É por isso que nós podemos dizer não ao pecado. Nós não somos mais escravos. Aquilo que nós aprovamos, agora nós fazemos. Porque agora nós podemos fazer o bem. Agora nós não produzimos as obras da carne, nós produzimos o fruto do Espírito. Nós estamos livres. Nós somos libertos por Jesus. Andamos segundo o Espírito, não mais andamos segundo a carne. Agora, o corpo do pecado, ele também só vai ser eliminado
no dia da glorificação. Então, veja, a natureza do pecado está aprisionada. O corpo do pecado ainda existe, mas ele só atua se nós dermos lugar à carne. É por isso que Paulo diz em Gálatas 5:16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus, passa a existir uma luta interna aqui. A carne, que agora está aprisionada, a natureza do pecado está aprisionada. O corpo do pecado está impedido de agir. Se a natureza pecaminosa for solta, o pecado atua e nós pecamos. Mas o poder do pecado está eliminado. Então, nós ainda temos a natureza e o corpo do pecado. Mas o poder do pecado já foi eliminado. Nós pecamos? Pecamos. João diz que o pecado ainda é uma possibilidade. Mais do que possibilidade, é uma realidade na nossa vida. 1 de Pedro 1:8. A 1 de João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Nós ainda pecamos, mas assim que pecamos, pedimos perdão. Porque é contra a nossa natureza. Foi um acidente. Nós não vivemos na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é o homem carnal, que não nasceu de novo. Ou que, tendo nascido de novo, voltou ao pecado. Como Pedro explica lá em 1 de Pedro, aliás, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então pode ser que eu me envolva de novo com o pecado. Aí eu morro novamente. Mas, se eu peco por acidente, imediatamente eu peço perdão, porque é contra a minha natureza. Agora é o Espírito que está guiando. É o meu Espírito que, em comunhão com o Espírito Santo, está me guiando. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. E aí, então, o Espírito Santo me convence do pecado, me arrependo, sou perdoado e volto a ter comunhão com Deus. Então, esse é o novo homem. É o homem que anda segundo o Espírito. A carne está crucificada com Cristo, com suas paixões e concupiscências. A natureza estando crucificada, o corpo do pecado está desativado. Agora quem está ativado é o Espírito, que guia o corpo e a alma. Esse é o novo homem. Esse é o homem espiritual. É um homem cujo caráter agora é diferente. Ele é autodirecionado. Por quê? Porque ele voluntariamente diz não ao pecado e voluntariamente diz sim a Deus. Ele faz a vontade de Deus. Porque é livre. Porque é obediente.
como Jesus, que era livre e foi obediente a Deus até a morte. Ele é cooperativo, porque ele ama a Deus e ama o próximo. Ele ama o próximo. Ele tem o amor de Deus. E ele produz amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Ele produz boas obras, porque ele foi criado para fazer as boas obras. É o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E, por fim, ele tem autotranscendência. Por quê? Porque ele tem em vista o seu objetivo, o seu propósito é chegar aos céus, é viver para sempre com o Senhor. Esse é o seu alvo. E ele vive aqui na terra para chegar aos céus. Como diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É esta a esperança do novo homem. É a glorificação. É se libertar de vez da natureza e do corpo do pecado. É ver este corpo corruptível se transformar num corpo incorruptível e poder viver para sempre com o Senhor na cidade celeste. Este é o novo homem. E aí ele poderá dizer: eu sou espiritual, libertado sob o amor de Deus. Amém.